Bom, então começou a gravar. Olá, pessoal. Então, hoje é a discussão desse artigo aqui, tá? Que a gente está aberto aqui nele agora, sobre efetividade do HIT. A gente vai questionar sobre várias coisas nesse artigo. A própria questão do título, ele falar em efetividade e tudo mais, e não inferioridade. A gente vai entrar nesses conceitos. Mas antes disso, bom, meu nome é Gabriel, eu sou mestrando pelo Instituto de Bioquímica Médica. A gente tem aqui hoje analisando com a gente também o Guilherme, que é mestrando pela UES, tá? O Caio, que está se graduando em nutrição agora, falta aí uns 2 ou 3 períodos para ele se graduar, talvez. E a gente tem a presença hoje do Lucas Elal, tá? Que é ex-professor aí já, e atualmente está como pós-doc no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e é formado, né, tem doutorado, ele é educador físico, mas tem doutorado em cardiologia pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E tem bastante experiência aí tanto na condução quanto na análise de ensaios clínicos randomizados e literatura clínica, né, epidemiologia clínica. Então, por isso também que a gente trouxe ele hoje para fazer essa batinada com a gente. E a gente vai seguir mais ou menos uma ordem aqui, onde eu apresento aqui como eu estou fazendo, depois eu passo para o Caio, depois o Guilherme, a gente levanta as dúvidas e o Lucas vem martelando, né? O Lucas vem tirando as nossas dúvidas e levantando os questionamentos principais. Então, esse artigo publicado no BMJ Open Sports and Exercise Medicine, o título, né? Ele fala sobre efetividade do HIIT para perda de peso em adultos com obesidade. É um ensaio clínico de não inferioridade. E o que é só antes do Caio começar, o que é não inferioridade, né? A não inferioridade, gente, existem os estudos de superioridade, tá? Existem estudos de superioridade, estudos de equivalência e estudos de não inferioridade. Então, o que é a não inferioridade? A não inferioridade é a gente tem 2 grupos nesse estudo, né, nesse ensaio clínico. Então, o grupo que está sendo testado em relação a um outro braço, ele tem que ser pelo menos, ele tem que ser, ele tem que estar, ele não pode ser não inferior. Tá? É literalmente o nome ele pode ser equivalente ou superior, tá? Ele só não pode ser não inferior. O de equivalência, quando você está testando a hipótese de equivalência, você está testando que uma coisa é igual a outra. Não tem como ser nunca 2 intervenções são exatamente iguais às outras, mas existe uma margem de equivalência. E existe o clássico, né, que é o de superioridade, que é o mais visto aí na literatura. Eu acho que é bom tu dar um recall aí na gravação, porque a não inferioridade tem um conceito um pouquinho diferente. Porque o tratamento não inferior, que é pior do que o tratamento controle, só que ele é pior até uma margem aceitável de eficácia sobre um tal desfecho clínico, às custas de alguma coisa que vale a pena testá-lo e incorporá-lo sendo pior. Por exemplo, uma medicação que tenha menos efeitos colaterais, ou que seja mais barata, mas não seja tão eficaz. Pantoprazol e omeprazol é um caso clássico, por exemplo. Então, ele é pior, só que ele é pior numa margem que ela é aceitável por um benefício clínico ainda. Ele ainda tem algum benefício clínico dentro do grupo. Não, perfeito. Entre ele. Então, acho que talvez valesse a pena recapitular aí na gravação para não embananar, porque senão lá na frente a gente vai conflitar de conceito. Você diz a gente continua ou faz de novo? Eu acho que faz de novo. Continua aqui, depois dá para cortar. Qualquer coisa que tu me manda, eu corto.
Isso aí. Eu desligaria e ligaria de novo, que é mais fácil, porque aparece uma gravação nova. Não tem erro. Lucas, no caso, as duas intervenções, uma é pior do que a outra, né, do que a padrão. A que eu vou testar ela é pior do que a padrão, mas ela é pior dentro de uma margem aceitável, não é isso? Isso. Mas o fato dela ser pior, eu conheci pelo trabalho, ou isso a literatura já me disse que ela é pior? É uma hipótese, né? Então, isso é antes do trabalho começar. Tu tem evidências para acreditar que que o efeito possível dessa intervenção é pior do que a que tu vai comparar. Então, tá errado eu dizer que o estudo de não inferioridade, eu pegar uma intervenção que eu quero testar, comparado a uma intervenção padrão, e essa intervenção que eu vou testar, ela tem um efeito, mas ela tem um efeito que não é pior do que a padrão? Se não depende a priori ou depois que o ensaio clínico aconteceu? Depois que o ensaio clínico aconteceu, se a hipótese for de superioridade, a única coisa que tu pode declarar é que não há diferenças. Tu não pode dizer que há equivalência. Mas seria a não inferioridade demonstrada? Não. De jeito e maneira. Aqui eu tô com uma definição aqui, só para eu me corrigir, então. Uma definição apropriada para os estudos de não inferioridade deve indicar que estão destinados a estabelecer-se um novo tratamento não é menos eficaz que um tratamento padrão, por mais que uma margem de tolerância fixada previamente e denominada margem de não inferioridade. Nesses estudos, a hipótese nula é a de que o tratamento e investigação é inferior ao controle por uma diferença maior ou igual a M, a uma dada diferença. E a hipótese alternativa é a de que a diferença entre tratamentos é menor que a margem. O método de escolha para análise dos estudos de não inferioridade consiste na construção de intervalos de confiança, usualmente intervalos de confiança 95%, e o tratamento é declarado não inferior se o limite inferior do intervalo de confiança 95%, a diferença entre o tratamento e controle, não incluir o valor da margem especificada. Então, me corrigindo aí no início da apresentação, então isso seria a definição de não inferioridade, tá? Quer fazer alguma correção em relação a isso, Lucas? Não. Agora... É bem isso. Agora foi, né? Agora foi. Beleza. Então, é isso. Não inferioridade. Eu não tenho familiaridade com esse tipo de estudo, tá? Me chamaram para estar aqui. Eu vou dar alguns pitacos na análise estatística, vou dar alguns pitacos aqui em algumas coisas do estudo, mas eu confesso que eu não tenho familiaridade com esse tipo de estudo. Vou passar para o Caio para ele dar um overview geral do estudo. Beleza. Então, seguindo o modelo que a gente geralmente faz aqui no canal, vou dar uma breve contextualização, né, do porquê que os autores eles chegaram, né, nessa hipótese, porquê que eles tiveram esse objetivo de pesquisa, né, porque eles tiveram essa pergunta de pesquisa, aliás. Basicamente, a obesidade é um fator de risco, né, para diversas doenças metabólicas, né, e também considerada uma doença por alguns autores. E, basicamente, o principal para você ter essa perda de peso acaba sendo a questão da restrição calórica, né, da dieta, né, porém o exercício também auxilia bastante. E se a gente for pegar as guidelines, né, as diretrizes para a obesidade, é bem comum a recomendação de exercícios de intensidade moderada por conta de um menor risco de lesão, né? Porém, uma questão, né, é que muitas pessoas não conseguem aderir a esse tipo de exercício. Então, com base nisso, você tem uma outra modalidade, também uma outra forma de realizar esse exercício aeróbico, que seria o HIIT, que seriam basicamente exercícios com intensidades intermitentes, né? E aí a gente já tem previamente na literatura que ele também pode auxiliar nessa perda de peso e possivelmente ter um benefício em relação à capacidade cardiorrespiratória também. Então, por conta dessas questões, os pesquisadores, eles tiveram como objetivo analisar a efetividade
dois tratamentos, no caso o aeróbio de intensidade moderada e o HIIT na perda de peso, né, em participantes com obesidade. O estudo ele incluiu 44 participantes inicialmente. Aí após a randomização você teve perda de segmento de 12 participantes, sendo 6 em cada grupo, né? A intervenção ela consistia em 12 semanas de treinamento de esteira, né, o HIIT ou aeróbio intensidade moderada, e também você tinha um controle dietético, né? Os participantes, eles no começo do estudo tinham uma dieta levemente hipercalórica, né? Porém, no início do estudo, os pesquisadores reduziram 500 calorias para induzir essa perda de peso, e daí os desfechos principais foram a mudança no peso corporal, né? E o desfecho secundário, os desfechos secundários, foi mudança na composição corporal, pressão arterial, perfil lipídico, glicemia, insulina e o pico de VO2. Foi um estudo randomizado, né, cego, apenas os pesquisadores eram cegados, até porque não teria como cegar os caras que estavam participando do estudo por conta do protocolo de treinamento. E daí foi basicamente isso. Então, como resultados principais, o estudo ele não encontrou nenhuma diferença, né, em relação à perda de peso entre os grupos, e porém, né, em relação a marcadores de capacidade cardiorrespiratória, eles viram um leve benefício do HIIT. Seria mais ou menos isso, um resumo bem geralzão mesmo, e aí a gente vai detalhar cada ponto e se o que eles fizeram de fato foi adequado para avaliar a efetividade. Eu queria só, antes do Guilherme entrar, não é que eles não encontraram uma diferença, não, que o Lucas estava falando. A gente tem aqui uma ausência de evidência, né? Não é evidência de ausência. Esses pitacos, mais ou menos, que eu queria dar aqui na discussão aqui com vocês, que com certeza são coisas que o Lucas já sabe, mas é mais assim para nortear realmente essa questão da estatística, que é muito comum às vezes a gente falar, não teve diferença, mas o Lucas até deixa uma anotação aqui, né, sobre, não quer dizer que não teve diferença, né, quer dizer que a gente está, essa meta-análise que ele se baseia aqui, para fazer o cálculo dele, por exemplo, isso aqui não quer dizer que não tem diferença, quer dizer que o teste estatístico, o frequentista, ele não, a gente não, a não ser que seja uma hipótese de equivalência centrada em zero. Aí sim, talvez, a gente poderia falar, chuto aqui, a gente poderia falar que não tem diferença, mas a gente não pode usar esse jargão assim. No máximo que nós não temos evidência para uma diferença. Mais ou menos isso. Não sei se eu estou correto aí, Lucas, mas acho que é mais ou menos isso, né? Fala aí, Guilherme, fala aí. Bom, pessoal, então bem rápido, só ressaltando aqui alguns pontos da fala do Caio, né? Então, os autores ainda na introdução, eles mencionam a importância do exercício físico na questão da perda de peso, e ele coloca, né, que a dieta ela contribui para uma perda de peso, o exercício também contribui para isso, mas o exercício ele traz um ganho, né, extra, porque você tem ali a diminuição, ele impacta na diminuição da gordura visceral. Então, você tendo a combinação de dieta, como eles fizeram, dieta hipocalórica, com o exercício físico, você teria um efeito maior. Só falando em relação às sessões de treino, acho que a gente vai falar depois, mais para frente, né? Eu acho que o Lucas vai poder falar. Os 32 participantes que realizaram a intervenção, 16 ficaram no grupo HIIT, 16 no grupo que realizou o aeróbio em moderada intensidade. O grupo HIIT realizou de 3 a 7 tiros, com 3 minutos, né, esses tiros, a 100% da frequência cardíaca, que corresponde ao VO2 de pico, e eles passaram 1 minuto e meio com 50% dessa frequência cardíaca, né? Então, foi um trabalho intervalado, como o próprio
nome, né, o HIIT já denota. E o grupo que fez o aeróbio de moderada intensidade, eles realizaram o trabalho a uma frequência cardíaca que corresponde a 60% do VO2 de pico. E em relação à duração, eles equalizaram para 20 kJ por quilo de peso ou 4,78 quilocalorias por quilo de peso, né, para a sessão. Então, eles equalizaram aí o gasto calórico e eles realizaram, né, alguns testes para verificar os desfechos secundários, né, que eu acho que ele pontuou assim como a bioimpedância, a análise de composição corporal pela bioimpedância. Ele fez cálculo de estimativa de gordura corporal e massa livre de gordura, né? E quem realizou, o staff que realizou o procedimento de aferição de pressão arterial era treinado. Os staffs que realizaram a mensuração, não sei se o Caio chegou a comentar, não sabia de qual grupo as pessoas, né, participavam. E durante a sessão, né, eles passaram por 10 minutos de aquecimento, os dois grupos, e no final também eles passaram por 5 minutos de que a gente considera como volta à calma, né, o relaxamento. Também a 50%, tanto o aquecimento quanto a volta à calma a 50%, a frequência cardíaca a 50% do VO2 de pico, certo? E no mais é isso, em relação ao treino que eu posso lembrar agora. Os hábitos nutricionais também, eles fizeram enfim, né, um record aqui, viram que estava balanceado e tudo mais, e acho que, bom, em relação à introdução do estudo é isso, né? Lucas, pontuações que você gostaria de fazer, então, em relação ao que a gente falou, em relação ao que a gente deixou de falar do estudo, que são coisas centrais. Bem, gente, assim, é um pouco difícil, né, de puxar uma linha de condição em cima do estudo, porque ele é bastante confuso, porque ele não é um estudo nem de efetividade e muito menos de não inferioridade. Então, eu preciso me decidir aqui por onde começar. Eu acho que um ponto primeiro aí que diz respeito à construção lógica de qualquer trabalho é que eu não consegui visualizar nenhuma sustentação teórica no racional do trabalho para que um estudo de equivalência, que era o que eles estavam querendo sugerir, fosse conduzido. Tá? Então, eles se inclinam para a intervenção como superior, mas tentam se esconder de alguma maneira, tentando dizer em alguma tal maneira que ela é potencialmente equivalente, né? Isso para o desfecho primário, que foi perda de peso, né? Peso absoluto em quilos. E aí a gente tem outros tantos desfechos que ele não reporta qual é a hipótese, se é de superioridade, se é de não inferioridade, se é de equivalência, nem sequer dá o racional. E o ponto que fica aí também bastante complicado de se entender sendo o desfecho primário perda de peso absoluto, como é que ele coloca a margem de não inferioridade em 5%, ou seja, ele bota uma margem de não inferioridade relativa? As margens de não inferioridade e de equivalência, elas têm que ser colocadas dentro do que a gente tem critérios, mas um deles, e o principal, mais utilizado, é a mínima diferença ou a mínima margem clinicamente relevante. E a relevância clínica, em 99% das vezes, se dá pelos valores absolutos das unidades de medida das quais a gente está tratando, pelo que a gente conhece da associação com desfechos mais duros.
Então, por que ele não usou, por exemplo, aqui um valor absoluto em perda de peso? Até porque na análise dele lá na frente a gente vai ver que essa análise é feita em cima do peso absoluto e não do peso relativo. Uhum. Então, não consigo entender, pelo menos até esse ponto, são coisas que me incomodam bastante. Tem mais coisa. No fluxograma dele, tem perda de paciente. Sim. Isso é normal no estudo. Normal. Só que ele remove paciente por não aderência ao protocolo. Se ele está declarando que o estudo é de efetividade, como é que ele remove o paciente por não aderência ao protocolo? Uhum. As coisas são do jeito que são. Não é dropout. Dropout é quando o paciente pega e sai. Retira consentimento, alguma coisa do tipo. Agora, ele declara, está no texto, ele diz que está removendo, que tirou o paciente por não atender em X sessões. Então, eu acho que até esse ponto aqui, para não ficar gastando todas as balas do que o estudo não fez, as coisas mais importantes ainda estão por aqui. E a última coisa, talvez, a ser pontuada: healthy obese subjects. É possível ter indivíduos obesos saudáveis? Porque essa é a justificativa dele lá no final, na conclusão, para não ter encontrado diferenças em várias coisas, porque eram obesos saudáveis. O que são obesos saudáveis? Eu desconheço, né? Então, por hora, né, até a gente entrar agora na questão de métodos e etc., né, os meus comentários são esses. Eu vou passar essa questão que é uma discussão mais teórica, né? Eu vou passar que agora seria eu, né? Mas eu vou passar essa discussão acho que pro Caio ou pro Guilherme. Caio, o que você tem a dizer sobre isso? Vocês acho que você frequentemente tem mais know-how para falar sobre a teoria. Eu fico mais com a estatística, né? E você fica mais com a teoria. O que você tem para falar sobre isso que o Lucas falou? É uma pontuação extremamente importante, até porque essa questão da obesidade, do obeso metabolicamente saudável, né? O que acontece? Eles acabam pegando alguns parâmetros bioquímicos, né? Pegam alguns tipos de critério, por exemplo, pressão arterial e perfil lipídico, alguns desses marcadores, e se eles estiverem dentro da faixa de normalidade, né? Mesmo a pessoa estando com IMC acima, né? Se eu não me engano, 35, não sei qual é o ponto de corte exato, eles classificariam essa pessoa como obeso metabolicamente saudável. A questão é que, mesmo essa população, ela ainda assim tem um risco maior para desenvolver doenças metabólicas, né, doenças cardiovasculares, do que populações com IMC eutrófico. Então, essa obesidade metabolicamente saudável, teoricamente, seria algo momentâneo, assim, e que de qualquer forma realmente aumenta o risco. É mais ou menos isso que eu sei sobre esse assunto. E um outro problema, né, desse ponto de corte é que ele não leva em consideração outros parâmetros de saúde, né? Por exemplo, talvez um risco aumentado de fraturas por conta do aumento do peso, né? Não é uma coisa que essa definição ela levaria em conta. Então, apenas algumas considerações aí. Eu tenho só uma questão da aplicação do HIIT em obesos. Eu queria entender por que não fazer o contínuo tradicional. A gente sabe que a pedra angular para a obesidade, né, como ele disse, né, na introdução, é a mudança do estilo de vida, e a gente entende isso como crônico. Né? Então, não sei por que aplicar o HIIT. Né? A gente considerando o HIIT um treinamento intervalado de alta intensidade ou próximo a algo máximo. Né? E para sujeitos destreinados que ele pegou. Né? Tanto que nos critérios de inclusão e exclusão, quem tinha, se eu não me engano, o IPAC, né? Considerando tempo em exercício,
maior ou igual a 20 minutos por semana, se eu não me engano, ele excluiu. Então, ele pegou destreinados, né? Estou procurando isso aqui, Guilherme. Peraí, só um momento. Aqui. Ele excluiu destreinados, é isso? Não, ele excluiu o pessoal que era considerado, acho que moderadamente ativo, né? Tá. A partir do critério que ele estabeleceu aqui. Então, ele pegou essencialmente destreinados, né? Tá. Eu acho que esse ponto que você trouxe, Guilherme, é interessante até porque ele entra um pouco nessa questão de que o estudo não era muito bem desenhado para avaliar a efetividade de fato. Porque o que acontece? O que eles justificam, né, do porquê fazer o HIIT é porque talvez a pessoa pudesse ter uma aderência maior, porque ela não iria ter que ficar tanto tempo na atividade física. Essa que era a ideia. Porém, quando a gente vai ver na metodologia do estudo, eles excluem os participantes que não têm aderência, né? O que não condiz com essa questão da efetividade. Então, eu acredito que essa seria a justificativa, porém, os métodos eles acabam não corroborando, né, com essa questão. O Lucas até deixa uma anotação aqui, né? Deveria ser. Ele não foi pragmático, né? E as condições são muito. Ele faz, né, no laboratório e tudo mais. Então, como é que você vai ver efetividade, que é mais uma coisa relacionada ao mundo real, nas condições que ele estudou, né? Que ele fez que ele conduziu o estudo dele. O Lucas tinha mencionado que ele tinha feito o recálculo do tamanho da amostra e tinha dado um número muito diferente assim do que o autor tinha especificado. E tem uma coisa também que eu gostaria de pontuar aqui, que pelo que eu entendi porque como o Lucas falou, o estudo é confuso, pelo que eu entendi dessa tabela aqui, ele dá os tamanhos de efeitos em intervalos de confiança, né? São diferenças pós menos pré. Na diferença entre grupos propriamente, que seriam talvez valores minimamente interessantes da gente saber, por mais fútil que esse estudo seja, que a gente já está discutindo aqui, talvez ele poderia vir, enfim, ele seria menos fútil do que ele já é, se ele tivesse reportado aqui um tamanho de efeito da diferença entre grupos, né? A diferença pós menos pré do grupo tratado, do grupo controle, e você tira essas duas diferenças. Pelo que eu estou entendendo aqui, ele tira diferenças de baseline contra post-treatment. Né? Eu simplesmente peguei, a minha interpretação aí foi o menos 6 dentro do intervalo de confiança embaixo, tá? Então, assim, o tamanho, a estimativa ponto de cima está contida dentro do intervalo de confiança da estimativa ponto de baixo. Então, mesmo ele não tendo dado a diferença entre grupos, né, o tamanho de efeito da diferença entre grupos, está muito claro que não houve, ele não encontrou diferenças, perdão, ele não teve evidências para a diferença entre os grupos, e ele falhou miseravelmente em não ter apresentado isso, porque essa é uma estatística básica de ser apresentada. E a outra pergunta que fica o P, a margem de inferioridade que ele utilizou, mesmo sendo em tamanho de efeito relativo, ela diz respeito ao quê? Uma diferença entre grupos, uma diferença dentro do grupo, se dentro do grupo, dentro de que grupo. Tem umas loucuras aí que depois a gente se depara aí, que umas análises não declaradas a priori, que acho que é tamanho de efeito dentro tá por sexo e por grupo, depois todo mundo dentro de um grupo. Não, para cima, cara.
Aqui. Não, mais em cima. Tá no texto ali, eu anotei. Aí, ó. Aqui, ó. Aí ele coloca, por exemplo, diferenças de circunferência de cintura dentro para todos os grupos. Ele mistura treinamento intervalado e contínuo e estratifica por sexo. Que loucura é essa? E ele faz isso nessa tabela. Aqui, ó. Aqui tá junto. Ele faz aqui, ó. É junto. É o baseline com post-treatment para os dois juntos. Depois é que ele separa aqui, ó. Do moderate pro hit. Qual é o sentido desses dados aqui todos? Não tem sentido, mas nem corrigido por Bonferroni tá, entendeu? Então, assim, em múltiplas análises, cada vez vai me aumentando, elevado a K testes, a probabilidade de um erro tipo 1, entendeu? Ele está me inflando a margem dele de erro tipo 1. Sim. Gabriel, agora de uma forma muito idiota, né? Foi mal, falei, cara. Não, agora que vocês estão entrando na parte estatística, eu acho que é legal descrever como é que foi essa análise estatística do estudo, porque foi uma coisa que a gente acabou não falando na parte da metodologia. É interessante. Nem sei se vale a pena, cara. Foi péssimo. Ele simplesmente fez diferenças entre médias. Por N estratificadas por N coisas. Teve nada de normalidade. Aí o que não deu normalidade, ou ele transformou, ou ele usou um teste não paramétrico. E aí, essa questão de usar o teste também, o teste de normalidade para avaliar a normalidade, né? A gente sabe que é mais ideal a gente ver por histograma, kurtose, né? Skewness. E você pensar a longo prazo que o pressuposto dos testes é sobre as médias, né? Não é bem sobre a variável que está sendo medida. Enfim. E uma das grandes vantagens dos ensaios clínicos de não inferioridade ou equivalência é como essa análise ela vai ser pela área sobre a curva. Se essa distribuição não é normal, tu não precisa de uma distribuição normal para poder manter a análise. Não precisa de uma distribuição normal para manter uma análise. Então, por isso que você fala que acho que não vale nem a pena, né, comentar sobre as análises estatísticas. Não, assim, até, Gabi, assim, eu fui meio pragmático demais. Assim, eu quis dizer que até vale que ele não conduziu nenhuma análise estatística que seja voltada para equivalência ou não inferioridade. Não inferioridade, Não cruzou intervalos de confiança com as margens. Sim. Acho que até esse parâmetro, esse 5% que ele utilizou, eu acho que ele utilizou como efeito clinicamente relevante, né? No caso, para ter uma melhora em algum parâmetro de saúde, né? Que seria uma perda de 5%. Ele não poderia, cara, fazer sim. 5%. Se ele vai fazer a análise principal por quilos, ele vai ter que botar por quilos. Lucas, ele fala alguma coisa? Pode falar, cara. Pois aí entra a grande questão, né? Que o ensaio clínico não está pré-registrado. Sem contar que não tem registro no Clinical Trials. Né? E nem em outro. Nenhuma outra base de registro. Não se acha em nenhum local do texto, né? Não se acha em nenhum local do texto. E aí, idealmente, quando a gente tem o registro, né? O cara poderia falar no registro, olha, eu vou ver a minha hipótese é sobre valores totais e não valores relativos, né? Que seria a porcentagem. Tô falando aqui, valores relativos, mas é a porcentagem. E ele pega assim, tipo, coisas tão pequenas, sabe? Tipo, medir pressão arterial com esfigmo, isso não existe em pesquisa. Ou é mapa, ou é pressão arterial de consultório com oscilométrico, ou um ou outro.
Mas com esfigmo, não. Porque é operador dependente. O som de Korotkov que eu consigo ouvir talvez não seja da mesma maneira que o Gabi ouve, nem que o Caio ouve, nem que o Gui ouve, entendeu? Ninguém faz isso. Isso aqui é do mínimo. Do mínimo. Que depois ele extrapola por uma coisa macro, que é equalizar a sessão de treino, o gasto calórico, e que também não faz o menor sentido. Por quê? Porque você está querendo anular a variável gasto calórico. Isso só faz sentido se é um ensaio clínico de eficácia. É verdade. Sim. No ensaio clínico de efetividade, não me importa quem está gastando mais ou menos calorias, eu quero saber qual é o que resolve. Pronto. E aí, se ele fizesse feito o cálculo que você fez, né, Lucas, ele precisaria de um N muito maior, e aí, tipo, ele não precisaria ter essa preocupação com o intake de calorias, porque talvez os grupos teriam uma maior probabilidade de estarem balanceados entre si, enfim. Perfeitamente. O cálculo do tamanho amostral do ensaio de não inferioridade, ele tende a ser maior do que o de equivalência ou de superioridade. Sim, tem, porque a gente tem que botar... tem mais parâmetros dentro, né, da fórmula, especialmente porque além da margem de não inferioridade, você tem que colocar a diferença entre os parâmetros, a diferença entre, se forem dois braços, por exemplo, a diferença entre a média MI-A e a diferença entre a média MI-A com B. E normalmente, para o ensaio clínico de equivalência, vou jogar a pergunta para o A. O que a gente espera de uma diferença entre médias MI-A e B? Seria de equivalência. Iguais, dentro de uma faixa de aceitável. Não, a diferença entre médias é zero. Isso é uma coisa, a margem da inferioridade é outra. Perdão, a margem de equivalência seria outra. O delta seria margem outra. Margem de equivalência seria, existem valores em torno do zero, isso, que você ainda está considerando como eles sendo equivalentes, porque são valores que são irrelevantes. São valores que são irrelevantes, literalmente irrelevantes. Isso seria equivalência. Imagina a distribuição normal de médias, padrão, Gui, com média zero, variância desconhecida, tá? Então ela está centrada no zero, e aí agora tu vai correr uns pontos à direita e vai botar uma linha tracejada e vai marcar agora ali 2. É ali que tu quer que teu intervalo de confiança, por ali que tu quer que ele ande. É mais ou menos esse o shape que seria, é isso que se espera. O raciocínio é mais ou menos esse. Vê se vai aparecer aí na minha câmera. Está aparecendo bem? Tá. Tá vendo aí a região de equivalência? Uhum. Agora, pensa nisso como se fosse centrado em zero numa distribuição normal. Tu tá levantando, acho que demais aí, galera. Acho Oi? Assim, acho que tu levantou demais a imagem. Isso, acho. Aparecendo aí? Agora tá bom. Tá aparecendo. Sacou? Fechou agora a tela. Desligou. Fechou a tela? Como assim? Ah, tá, do meu celular. Tá dando pra ver? Distante, mas tá, assim. Mas pensa em algo centrado em zero, mas assim, que existem valores dentro do zero que ele ainda considera como se fosse, assim, são valores que não têm importância, né? Então ele delimita como uma margem de equivalência. Tipo, por um lado, por isso que é o único teste, é a única forma frequentista que você teria de falar de que talvez não exista uma diferença. Seria você fazer um teste de equivalência centrado em zero
com margens assim bem pequenininhas. Na realidade, tu pode declarar, se tu confirma a tua hipótese alternativa, que eles são equivalentes dentro daquela margem. Sim. Eles são equivalentes dentro daquela margem. Aí sim, que eles têm efeitos equivalentes dentro daquela margem. E esse é o erro que se cometeu por anos na pesquisa com treinamento intervalado versus moderado contínuo, de dizer que um é igual ao outro por conta de não conseguir encontrar evidência de diferença. Se quer testar se de fato existe uma forma alternativa com ganhos similares, a hipótese tem que ser de equivalência, não é nem de não inferioridade. Se tu está chamando de não inferioridade, tu está dizendo que HIT é pior. Estás assumindo que HIT é pior, já de largada. Inclusive, era uma das tuas principais... um dos teus principais questionamentos com essa literatura em específico, né, Lucas? Porque você tem você tem um trabalhão com isso, né? Tipo, é um estudo de metapesquisa, né? Avaliando várias meta-análises. E qual é teu take assim, sobre o HIT de uma forma geral, assim, em comparação com o exercício de forma contínua para VO2, peso e tal? A minha sensação hoje ela é muito deturpada, porque eu já não estou sintonizado com a literatura do exercício em si, mas puxando por que tinha a época e pelo que eu entendo ainda um tanto de quem está na área, existe uma inércia técnica de falta de treinamento para conduzir as coisas da maneira adequada, e isso passa também pelo crivo dos editores, que também não tem o conhecimento adequado para poder rejeitar o que cai na rede, e aí uma mentira vai começando a virar uma verdade, plus um problema de conflito de interesse financeiro, especificamente dentro dessa área, que também se tem para outras áreas no exercício e na nutrição, que é uma mercantilização absurda dos probandos, né, das coisas que a gente está querendo testar. E ainda acrescentaria o meu ponto final nessa coisa que tu me perguntou, que a impressão que eu tenho ainda nos dias de hoje é que a maioria dos pesquisadores na área de nutrição, estilo de vida, etc., eles têm apego com o objeto de pesquisa. Eles não conseguem se contentar quando o objeto de pesquisa foi refutado, etc. Enfim, é como se fosse quase que religioso, assim, sabe? A minha bandeira é essa, então eu tenho que fazer isso funcionar, entendeu? A gente entra um pouco aqui na questão do spin, né, Lucas? Meu Jesus, a discussão deles é toda forçada o tempo inteiro para tentar justificar a ausência de evidência, entendeu? É um absurdo. Um absurdo. Eu comecei a identificar esses problemas também na minha área, né, Lucas? Assim como você. E eu acho que, por exemplo, eu comecei o vídeo errando, né? Eu tenho enfim, eu me proponho a estudar estatística e eu comecei o vídeo errando sobre não inferioridade, tudo bem. Eu acho que isso falta muito nos pesquisadores, assim, sabe? Tipo, você reconhecer que frequentemente você vai estar errado sobre as coisas
e que nem sempre você precisa confirmar a tua ideia. E o sistema ele também ele te recompensa se você encontra um resultado positivo, se você vai de acordo com a literatura prévia, né? Existe certa congruência dessas coisas. Tanto é que enfim, não é o BMJ, mas é um braço do BMJ, né? Não é o BMJ, mas é o BMJ, né? Enfim. Eu concordo, né? Eu acho que quem consegue ter a experiência de fazer meta-pesquisa acaba tendo uma aula de humildade, porque ela te mostra, primeiro de tudo, antes do erro dos outros, o teu próprio erro, né? Então, assim, eu acho que sem dúvida, isso já é uma grande vantagem para quem está envolvido na meta-pesquisa. Não tem como a pessoa... Quem diz que não consegue reconhecer seus próprios erros ou está mentindo ou tem o ego do tamanho do mundo. Entendeu? Então, eu concordo de gênero, número e grau contigo, cara. O importante é que os erros sejam corrigidos, né? O problema é que a gente tem atualmente um cenário onde muitos erros passam desapercebidos, que eles não são corrigidos. E as pessoas têm medo de terem os seus erros corrigidos, assim, tipo... Isso não deveria... faz parte do processo de autocorreção da ciência, é normal, enfim, isso é do jogo e não significa que você errou, que você não é íntegro, por exemplo, né, que você é sinal de má integridade ou forçou dados, forjou dados, ou qualquer coisa do tipo, né. Então, também concordo, também estou de acordo. Eu acho que a reforma do ecossistema eu durmo todo dia pensando nisso. Tem um livro interessante, que é o não sei se o Lucas conhece, do Rex Klein, que ele é mais voltado à psicologia, né, behaviorismo. E lá tem um capítulo que ele coloca da questão de reprodutibilidade, de ciência aberta, e fazendo uma crítica também à estatística utilizada, né, a frequentista. É um livro interessante. Qual o nome do livro? Se puder mandar para mim. Eu mando. Eu sei o título, eu não me recordo agora, mas o autor é o Rex Klein. Ele é até citado naquele livro do Intuitive Statistics, né? Quando ele vai falar sobre p-valor e as falácias, ele cita esse autor. É interessante, ele coloca lá algumas falácias sobre o p-valor, né? Como que você poderia interpretar da melhor forma, mas ele faz essa ressalva, uma reformulação na análise de dados, né? Só que ele puxa para a área social, né, dele, que é um livro voltado à psicologia, mas assim, a discussão que ele aborda é bem abrangente, né? Porque não é só a área dele que também sofre desses percalços aí. Entendi. Só fazer um comentário aqui, ó. Tem um outro problema, por exemplo. Que sentido faz excluir pessoas que têm história de doença cardiovascular, respiratória, neurológica, etc. Estava ali embaixo. Estava ali bem na tela. Lá é um pouco acima em participante, que é os critérios de inclusão e exclusão. Aí, mais para cima, Gabi. Aqui. Aí. Eu queria saber, por exemplo, se os autores desse estudo já passaram no ambulatório de endócrino, especialmente de manejo de obesidade. Eu quero saber de onde é que eles tiraram esses obesos.
que obeso não tem doença cardiovascular, respiratória, neurológica, ou musculoesquelética, psiquiátrica, ou endócrina. Fica até estranho o que ele conceituou como obeso saudável. Só se for, ele viu obesidade por IMC, né? Ele classificou a obesidade por IMC, foi isso? Mas até quando Sim, ele bota percentual de gordura e peso, até dá para ver que os caras são obesos mesmo, mas assim, tipo, eles selecionaram à mão os obesos. Uhum. Não é efetividade geral, assim. De jeito de maneira, porque no mínimo um fator de risco cardiovascular ele vai ter psiquiátrico nos dias de hoje, quem não tem algum transtorno de saúde mental, entendeu? E a generabilidade, né, pensando no, tipo assim, se extrapolar o trabalho. A extrapolação nesse estudo fica muito, assim, limitada, né? Acaba virando um pessoal muito específico e estranho, vamos dizer assim. E tem uma outra coisa que é importante, acho que talvez minha última consideração, né? Assim, isso aí tem que ser dito, cara, não tem como, né? Ele fala lá no final sobre aptidão cardiorrespiratória, né? Que é o único resultado em que ele encontra que ele encontra superioridade para o grupo experimental dele. Independente que seja, que tivesse ou não efeito, a gente só sustenta o que foi medido. Eu não posso inferir alguma coisa por um intermediário. Não é porque um ganho de 3 METs, vamos supor, no VO2 máximo de pessoas destreinadas, reduz o risco relativo de mortalidade por todas as causas em 15%, que se isso acontecer, reduzirá o risco relativo em 15%. Então isso nunca foi aceito como surrogate outcome. Aqui, né, Lucas? Aqui, ó. Such increment has to be considered clinically important. Isso. Isso nunca foi aceito como surrogate outcome. As pessoas fazem esse jogo, não só com isso, mas com outras coisas também, com glicada, por exemplo, para redução de mortalidade cardiovascular em pacientes com diabetes e por aí vai. Só que isso é fácil de desconstruir quando tu pega e vê que tu consegue reduzir mortalidade em diferentes magnitudes com o mesmo valor de glicada com 2 diferentes drogas. Agora me explica. Os pacientes são randomizados para 2 diferentes drogas, eles terminam o ensaio clínico com o mesmo valor médio de glicada, só que a mortalidade é diferente entre os grupos. Ou seja, não é mediado pela glicada. Ou não é só mediado pela glicada. Tem efeito da droga que está sendo dada, da intervenção. A intervenção também conta. Então ele não pode pegar só isso aqui e simplesmente dizer que por causa disso ele pode extrapolar simplesmente potenciais benefícios. Ainda mais quando coincide com o único desfecho dele que que tem superioridade. Isso aqui é uma Lembrando, clássica de epidemiologia, né, que é coisa de primeiras aulas, assim, mas que vira e mexe, a gente acaba incorrendo ainda, né, no deslize de usar esse recurso, mas que é seríssima. Tanto é que os ensaios clínicos, por exemplo, os maiores, pegar aí os ensaios clínicos com fármaco,
agora os inibidores de SGLT2, para entrar no mercado, inibidor de SGLT2, tipo dapagliflozina, cananiflozina, etc., não foi por glicada que eles entraram. O ensaio clínico teve que ser conduzido com mortalidade por todas as causas ou mortalidade cardiovascular como desfecho primário, ou o composto dos dois. E lembrando que eles fazem essa conclusão, né, Lucas, esse spin, num único desfecho que mostrou superioridade, e nesse desfecho a gente só tem o valor de P. Nesse desfecho a gente só tem o valor de P e esse desfecho não pode ser utilizado. Por quê? Porque ele é valor absoluto. Ele é valor absoluto, não está corrigido pelo peso. Eu não confio nesse desfecho. Entendi. No trabalho ele cita o porquê dos 5%? O quê? Ele cita o porquê dessa margem de 5% no trabalho? Ele diz que é a margem clinicamente relevante, mas 5% em cima de quanto no baseline? De qual desfecho, né? Ele colocou do primário, Não, né? em cima do peso, ele fala em cima do peso absoluto, mas em cima de quanto? 100 quilos? 120? 130? 50? Porque o ponto volta ali rapidão, no finalzinho ali, ó. Aqui? Não, lá na tabela lá também do VO2, tava mostrando. Tem que virar de novo o negócio. Ela tem um outro problema muito grave também aqui, ó, que é o seguinte, eu também não compro nem o de baixo, que talvez seria útil, mas o limite superior do intervalo de confiança 4.6, perto de 4.9, nem a pau que eu compro. Isso está perto, isso aqui, com baixo poder amostral do estudo, né? O estudo com baixo. Aonde já tá vendo isso, Lucas? Aqui, ó, na segunda linha, ele mostra VO2 peak pelo peso. Pelo peso, 4.9, né? Isso, só que aí 4.3, ele vai de 2.0. Não, lá no Between quando ele separa. Isso. Daí 4.6 de limite superior até 4. Tá. Achei. Uhum. Então, eu tenho 0.3. Esse 0.3, primeiro, ele está às custas de um tamanho amostral baixo. Sim. 2, o erro típico de medida do ergospirômetro, duvido se não dá conta de um 0.2 isso daqui, entendeu? Nem a pau que eu compro esse resultado aí. Eu diria que ele tá... Deixa eu pensar até aqui, porque eu não conheço literatura de VO2, só até para fazer a pergunta correta. Peraí. Tu diria que... Bom, 3.3 num grupo, no outro 6.5. Tu diria que tá inflado? Não, eu não estou olhando para a estimativa ponto. Eu estou olhando para o limite superior do intervalo de confiança de cima. Sim. E para o limite inferior do intervalo de confiança de baixo. Do HIT, né? Uhum. Isso. Estou dizendo que tem 0.3 de diferença. Isso, 0.3, isso. 0.3. Que dentro que esse 0.3 já é pequeno. Que dentro desse 0.3 eu ainda estou às custas de um estudo que está underpowered. Sim. E 2, que ainda pode ter o erro típico de medida do próprio ergospirômetro aí dentro, entendeu? Uhum. E esse resultado eu não compro, nem a pau. Uhum. Porque eu não tenho familiaridade mesmo com o estudo de não inferioridade, mas eu peguei teu raciocínio agora. Mas imagina que ele fosse de superioridade, ele não fez não inferioridade aí, ele está por superioridade. Eu estou fazendo um raciocínio de intervalo de confiança. Eu estou assumindo hipótese de superioridade. Seria um resultado muito impreciso, né? E além disso também eram desfechos secundários. Então, por ele não ter feito um teste de correção, por exemplo, uma correção de Bonferroni, você também teria talvez uma maior chance de ter um falso positivo aí? A minha opinião é que há um falso positivo aí.
Mesmo ele faz correção de Monferroni, mesmo corrigido, mesmo ele faz aqui, ó. Ele faz mesmo corrigido por quê, Gabi? Porque os intervalos, a diferença quando dada pelos intervalos de confiança, ela fica muito estreita. A gente está falando de um estudo que está com baixo poder amostral. Eles mesmos falam lá nas limitações do estudo. Sim. Isso está com baixo poder amostral e que o erro típico de medida do próprio ergospirômetro ainda pode, desse 0,3 aí, descontar um 0,15, um 0,16, 0,20, entendeu? Aí me sobra 0,1. O que significa 0,1? Porra nenhuma. De repente, com uma amostra maior, esse efeito muito provavelmente iria se diluir, né? Muito provavelmente iria se diluir. Então, isso quer dizer que ele possivelmente está acertando, ele tá acertando no sinal, possivelmente, mas a gente não sabe, na verdade, se ele está acertando no sinal, mas ele está errando muito na magnitude e na precisão do efeito. Perfeito. Até porque ele não dá nem... olha, eu acho que se ele desse, por exemplo, a diferença, a estimativa ponto com o intervalo de confiança da diferença entre grupos, por exemplo, aí, e o cenário ia mudar radicalmente. Sim. Nesses trabalhos, né, com esse N considerado baixo, né, vocês acham que seria interessante colocar o valor de cada parâmetro desse individual? Assim, para mim, esse trabalho não teria que ter estatística inferencial. Pronto, nos trabalhos que envolvem, né, ciência do esporte no número geral, quando a gente tem um N, geralmente você tem um N bem pequeno, como esse trabalho, né, passando de 30, assim. Eu acredito que seria interessante, talvez, colocar o valor de cada sujeito, porque se a gente for comparar, talvez vai comparar a média, aí geralmente os trabalhos não fazem cálculo de poder, então eles pegam o que já tem na literatura, aí coloca lá 10 pessoas em cada grupo, tem uma perda, aí fica 7 pessoas em cada, aí vai fazer a média, só que quando você vai fazer essa média, beleza, deu diferença, só que a variabilidade é muito grande. Tem gente, não sei se vocês já viram, né? O Lucas já deve ter visto. O cara coloca aqueles gráficos de barra e por trás as bolinhas representando cada sujeito. E sim, tem cara muito discrepante assim, de dado. Então, talvez seria interessante colocar o valor para que a gente possa entender, né? Como que os dados são distribuídos e talvez nem precisar fazer uma análise diferencial, porque você não tem robustez para fazer análise diferencial. Eu acho que a estratégia que a gente pode adotar aqui é a seguinte: lá no final do trabalho, ele coloca compartilhamento de banco de dados upon request. Eu acho que vamos solicitar os dados, vamos fazer análise, vamos escrever um plano de análise estatística antes, a priori, vamos analisar esses dados por não inferioridade, da maneira correta, vamos ver o que acontece, e se eles negarem os dados, aí acho que talvez a melhor conduta seria escrever uma carta ao editor. Agora eu não sei nem por onde começar, porque... Eles falam aqui o reasonable request. O que é reasonable? É o famoso... a gente lá no budget, a gente chamava isso de miguezômetro. É um migué, né? Será que eles vão disponibilizar mesmo? Ele tá falando aqui que vai, mas na prática, será que vai mesmo? Eu acho que na escrita, talvez falar... Iniciar o debate
imaginando que é um estudo de não inferioridade e fazer os questionamentos baseados nisso, né? Tipo, o que deveria ter um estudo de não inferioridade e apontar, talvez, o que lhe faltou, né? Na realidade, é impossível analisar esse estudo por não inferioridade se eu não sei com base no que esses 5% estão incidindo, ele está incidido. Então, já fica bastante complicado. Mas eu acho que é o tempo da gente encerrar, botar a cabeça para pensar uns 40 minutos aí e ver o que vai fazer. E pode deixar que eu dou o comando, que eu dou a frente da solicitação. Isso não há problema nenhum. Lucas, uma última dúvida minha. No caso de estudo de não inferioridade, o ideal seria fazer a análise por intenção de tratar ou protocolo? Os dois, né? E depois verificar. Ambos. Na realidade, para qualquer ensaio clínico. Sempre, inclusive de eficácia. Então, a continuação desse vídeo provavelmente vai vir, então, aí numa carta. Nem se o Joe não aceitar, ou sei lá, não sei, existem essas possibilidades também, né? Quem sabe anexado ao vídeo, né? Quem sabe a gente, enfim, faz um compilado mais geral dos nossos questionamentos em relação ao estudo. A gente cria um drive compartilhado, né, Lucas? E aí os meninos também vão mexendo com base nos questionamentos deles e tal. E quem sabe anexar junto ao vídeo, né, como um adendum mesmo, né? Tem como fazer isso, né, nos diversos meios digitais, isso é possível de ser feito. Claro que sim. Acho que tem que ter uma continuidade, entendeu? Até porque está virando agora uma nova hype os estudos com treinamento intervalado e moderado, contínuo, agora serem testados por não inferioridade em equivalência, entendeu? Ah, é? Tá aparecendo direto. Então quando pensa que vão consertar o problema, só piora, entendeu? Então, assim, tipo... E outra, eu entrei aí no OrcID da autora de correspondência aí, é uma lambança. Ela publica de tudo, cara. Vai de Covid com doença pulmonar dentro da UTI até bed rest e nutrition e... Ok, não tem problema, eu também publico um monte de coisa muito variada, mas tem razoavelmente uma coesão dela, não dá nem para entender o que ela faz. Eu não consigo ler ela. Uhum. Muito estranho, muito estranho, muito estranho. E é isso, né, gente? O questionamento que eu queria deixar aqui no final, talvez, se o Caio quiser fazer um questionamento final, não é o BMJ, mas é o BMJ, né? Leva o nome, né? E eu acho que cabe um e-mail, primeiro, para o editor, perguntando a seguinte coisa: por que esse estudo não tem registro? Só isso, uma frase, uma linha. Uma linha, por que esse estudo não tem registro? Esse é o primeiro passo. Perfeito. Algum questionamento aí, Caio, seu? Não, nenhum questionamento. Acho que a gente abordou vários pontos. Basicamente, pelo que eu entendi assim da discussão, era um estudo que era um ensaio clínico de não inferioridade e que buscava avaliar efetividade, mas como a gente foi trazendo aqui durante essa gravação, basicamente os métodos dos autores não corroboram com isso, né? Parecia muito mais que eles estavam avaliando eficácia, né, primeiramente, e também essa questão da não inferioridade, aquele ponto de corte de 5% e diversos outros fatores que a gente acabou mencionando aqui, demonstram que não foi uma forma adequada, né,
de avaliar isso que ele se propôs. É um estudo bem estranho. Um estudo bem estranho, assim. Depois de tendo passado por toda essa análise cética, né, que eu acho que deveria ser o standard, né, esse efeito, a gente chega à conclusão de que é um estudo bem estranho. E que tá no BMJ, né? Não tá no BMJ, mas tá no BMJ. Enfim. Guilherme, tu gostaria de dar a finalização aí? Você que iniciou isso aí tudo, tu me chamou para falar sobre um ensaio de não inferioridade. Eu te falei, eu não conheço não inferioridade. Ainda bem que a gente tinha o Lucas aqui para dar o pitaco. Por isso que eu chamei ele também. Você gostaria de dar as considerações finais aí, cara? Eu queria agradecer, né, a presença de vocês, né, do Lucas também, que nos norteou aqui pelo menos mudou muito a minha forma de enxergar esse trabalho e outros também, né? A gente viu que não necessariamente o trabalho sair numa revista, como a gente já sabe, né, sair numa revista conhecida quer dizer que seja um trabalho bom, né, e que muita coisa na área da ciência que trabalha com exercício e dieta, né, na nutrição, precisa ser revista, né. Pelo que eu acompanho, o pessoal publica muita meta-análise, né, ainda ligado àquela pirâmide, né, que você tem a meta-análise como o topo ali de evidência inquestionável. E o pessoal não presta atenção nos aspectos metodológicos que são mais bem respondidos na revisão sistemática, né. Você fazendo a revisão sistemática e você explicite ali uma boa ferramenta, né, de avaliação de risco de viés, né, o que os trabalhos têm a dizer, e olhar ceticamente. Eu falo sempre, né, tento sempre alertar o pessoal da educação física que tem essa vertente mais científica, né, de estar sempre questionando, não confiar cegamente na conclusão do autor, no resultado da meta-análise, né, porque a gente entende que né, principalmente nessas aulas de pós-graduação. A gente tem pelo tempo, né, que é curto, mas de não deixar somente o teu aprendizado na mão do professor. Tipo, ele falar, tal meta-análise mostrou tal coisa. Mas sim, e esses estudos que foram incluídos, como foi que eles foram incluídos? São bons? É mais ou menos por aí. Agradeço muito a participação de vocês. E é isso, né, que a gente possa avançar nosso conhecimento. Beleza, gente. Então é isso. Tá? Agradeço o convite. Tá? Vamos dar sequência com os desdobramentos. Vou pausar aqui a gravação. Valeu, pessoal. Obrigado aí por ter acompanhado também.